Muito boa tarde. Boa tarde, já vejo algumas pessoas. Boa tarde, Fernanda, Helena, Rosane. Que maravilha. Daqui a pouquinho já vamos iniciar aí a nossa palestra. Se vocês puderem me dizer como é que tá o som, agradeço. Estão me ouvindo bem? Pronto, ali, a Fernanda respondeu. Obrigada, Fê. Bom, gente, aqui no meu relógio já são 16 horas. Eu gostaria de dar as boas-vindas para todos, agradecer a presença de todos, dizer que eu tô com muita saudade de abraçar cada um de vocês. Quinta-feira, 25, né, de junho, e as quintas-feiras, para mim, particularmente, é um dia muito especial, o dia que eu trabalho lá na sociedade. E, enfim, que bom que a gente tem a oportunidade de nos encontrarmos aqui. Então, a internet nos traz essa alegria neste momento aí que estamos passando, né, de isolamento social, de estarmos juntos com os nossos amigos, com os nossos netos, com os nossos filhos. Então, sintam todos abraçados por mim, tá? A maioria já me conhece. Para quem não me conhece, o meu nome é Aline. Como eu disse, eu sou trabalhadora da Luz, Paz e Caridade. Convido a quem desejar deixar ali um copo de água disponível, porque no final, como de costume, a gente vai fazer a irradiação, tá? E o passe virtual. Então eu convido a todos vocês a, neste momento, fazermos a nossa prece, buscando um recolhimento, acalmando a nossa mente, convidando aos benfeitores que estejam conosco nestes momentos em que estaremos realizando a nossa atividade, que possamos manter a nossa mente conectada com Jesus e assim termos um bom aprendizado e, além disso, praticar no nosso dia a dia. Em teu nome, Jesus, estamos aqui, buscando os teus ensinamentos de paz, de luz e de amor. Seja conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Bom, a nossa conversa hoje vai se tratar de bom ânimo. O tema da nossa palestra é bom ânimo. Como é que tá todo mundo? Animado? Tem alguém desanimado aí? Tem alguém triste? Para baixo? O que será que Jesus espera de nós? Eu acho esse assunto muito pertinente para o tempo que estamos vivendo, né? E não só em questão assim de isolamento social, mas a nossa vida ela é assim, né? Altos e baixos o tempo inteiro. Então a questão do bom ânimo não é só para esse momento que a gente tem que trazer para nossa vida. É sempre. Encarnados e desencarnados temos que ter o bom ânimo. E o tema dessa palestra foi inspirado num livro que, quando eu li, me tocou demais. E eu já li mais de uma vez esse livro, tá? Ele é um livro Boa Nova. Ele é psicografado pelo Chico Xavier e ele é do espírito Humberto de Campos. E é um livro muito emocionante, assim, onde esse aqui é o livro, ó, Boa Nova. E ele traz, assim, a vivência de Jesus com os discípulos. E a gente conhece um pouquinho mais de cada discípulo e como é que era a relação de Jesus com cada um deles. E aí a gente vê que todos eles tinham as imperfeições que nós temos hoje, né? E que Jesus nem por isso escolheu pessoas perfeitas para divulgar as verdades, né, do céu, os ensinamentos de Deus. E por isso, assim, que lendo o livro, cada capítulo, a gente consegue se identificar com cada discípulo.
Lá no início, né? Porque depois, claro, que com os ensinamentos do Cristo, eles se tornaram grandes homens, assim. Mas Pedro, por exemplo, ele era muito impulsivo, né? Ele era brabo, impulsivo. Judas era muito ambicioso, iludido. Tomé, a gente já sabe, né? Só acredito vendo, incrédulo. João, a tradução do amor, né? Tradução do amor. Então, se a gente for pensar, cada um de nós, em diversos momentos da nossa vida, do nosso dia, a gente é um pouquinho daqueles discípulos lá de Cristo. Porque a gente se identifica. E no livro Boa Nova tem uma mensagem que ela se chama Bom Ânimo. E ela vai tratar das aflições do apóstolo Bartolomeu. Bartolomeu era um dos apóstolos mais dedicados do Cristo. Tá? Ele era muito dedicado, ele seguia a Cristo, ele pregava com Cristo, só que tinha um porém. Ele era triste, aflito. Agora eu pergunto para vocês, tem como alguém que segue Jesus, que passa os ensinamentos que Cristo nos trouxe, ser triste, aflito, desanimado? Né? Então, assim, ó, eu vou fazer duas leituras aqui hoje, um pouquinho do livro e um pouquinho do evangelho, tá? Mas vai ser rápido, porque tem coisas que a gente não pode arriscar fazer, confiar na cabeça. Então, eu vou ler. Para que saia tudo bem conforme era mesmo. Então, Bartolomeu, tá aqui, o início do parágrafo que ele fala antes, ele estava muito desanimado, muito triste, então ele chega para o mestre e fala: Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o Evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições e a colheita dos desenganos. Olha só, isso há quanto tempo, né? Vamos pegar 2000 anos mais e não parece muito atual pra gente? Então o Bartolomeu, ele tá aflito aqui porque ele tá dizendo que por toda parte parece que é o triunfo do crime e o jogo das ambições, dos desenganos. Olha que atual isso, muitas vezes nós nos sentimos assim. Então a voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, no entanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza consoladora? O Evangelho terá de florescer, primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. No entanto, venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos receberem de coração. Então, Jesus está dizendo aqui que ele não ia vir aqui nesse mundo se ele não tivesse certeza dessa felicidade que nos cabe. Certeza, mas que a felicidade ela já pode começar a ser aspirada aqui na Terra. Sem essa de achar que precisa sair daqui para ser feliz. Nós já podemos e devemos sim iniciar, aspirar essa felicidade que Jesus vem nos trazer. E mais um pedacinho aqui, depois aí tem ali o Bartolomeu fala de outras aflições aqui, né? E daí ele fala: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós permanente fortaleza? Aí Jesus responde: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria,
A coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades no dia a dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Então, aqui Bartolomeu pergunta, mas eu preciso ficar o tempo inteiro nessa fortaleza, né? Nessa estabilidade de sentimentos? E Jesus diz essas três palavras que a gente tem que levar aqui dessa nossa conversa: alegria, coragem e esperança. Esses devem ser os traços das suas atividades em cada dia. Por que temos que pensar assim? Por que temos que ter essa coragem, essa alegria e essa esperança diariamente? E agora, como eu falei antes, eu vou precisar ler aqui no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, que vai ao encontro do que Humberto de Campos falou no livro Boa Nova, tá? Que é o ponto de vista. Esse aqui é do capítulo 2, item 5, tá? Do Evangelho. Esse aqui é só um parágrafo, vou ler aqui rapidamente pra gente. Ó, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estação num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidas por um estado mais feliz. A morte nada mais terá de assustador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada, passa a ser a porta da libertação, que faculta ao exilado a entrada numa morada de felicidade e de paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, o homem encara as preocupações da vida com mais indiferença, resultando-lhe daí uma calma de espírito que abranda suas amarguras. Então, o ponto de vista. Ponto de vista. Um exemplo de ponto de vista. Vamos imaginar uma grande montanha, muito alta. Nós estamos lá embaixo, no pé da montanha. O que vemos? Podemos ver um riacho, algumas árvores e a grande montanha na nossa frente. Se escalarmos essa montanha e quando chegarmos lá em cima, veremos o quê? Um vasto horizonte, outras montanhas, um céu aberto, nuvens. Tudo depende do ponto de vista, a visão que temos do que enxergamos, a interpretação que fizemos do que enxergamos, melhor dizendo. Podemos dar um exemplo também do mar. Como é que é o mar em cima? Ele pode ter as ondas embaixo, calmo, tranquilo, né? Podemos ficar a tarde inteira aqui dando exemplos de ponto de vista. O avião, quem está lá no avião voando em cima das nuvens, enxerga tudo aqui embaixo bem pequenininho, né? Pode até estar acima das nuvens, enxergar a claridade do céu, do sol, e aqui embaixo a gente enxergar tudo nublado, pesado, chuvoso, ponto de vista. Então nós podemos pensar assim em relação à nossa vida, porque nós optamos o que queremos ver, como queremos encarar as dificuldades da nossa vida. Podemos ver apenas o lado mal das coisas, ou podemos ver o lado bom das coisas. Tudo depende da minha lente em relação à vida. A minha lente em relação à vida é uma lente de crítica, uma lente de maldade, uma lente de maledicência, ou a minha lente é uma lente do amor? Então o mundo tem a cor dos nossos olhos, né? Há muitos anos atrás, eu tinha uma colega que tudo para ela estava bom. E aquilo me irritava. Não vou mentir. Então ela dizia, ai, tá chovendo, tá frio. Eu queria que ela me acompanhasse na reclamação, né?
Mas é bom a chuva, faz bem para as plantas, né? Aí no outro dia, ai, mas tá muito quente, eu gostaria que hoje... Mas é bom, as frutas amadurecem, é alto astral, a gente pode pegar um sol. Agora eu vou falar mal, aí eu vou pegar ela. Ela não falava, ela dizia, não, cada um tem o seu jeito de ser, é assim mesmo. O jeito que ela via a vida. Com que lente? A lente do amor. A lente do otimismo. Então, na dificuldade que todos temos, eu posso pensar assim, nossa, por que comigo isso? Por que, né? Até me revoltar contra o Criador. Ou eu posso pensar, se Deus me deu essa missão, se Deus me deu essa prova, eu vou sair mais forte disso. Então, tudo depende do nosso ponto de vista. E o Espiritismo nos explica isso. Nos explica a vida futura, com provas irrecusáveis, né? Da existência e da sobrevivência do espírito, nos mostra, nos prova de que a morte não existe e nos dá ferramentas de como viver aqui na Terra e superar essas nossas más tendências, né? Nos diz como é que é lá no mundo espiritual, o que o que podemos esperar quando chegarmos lá no mundo espiritual. Então o espiritismo, ele é maravilhoso, porque ele nos oferece ferramentas, ensinamentos que o Cristo nos trouxe há 2000 anos atrás, e nós deixamos de nos enxergar como corpo, e sim como espírito imortal. Então, como diz aqui no Evangelho, as dificuldades que eu passo na vida já são vistas de maneira mais suaves, de maneira mais tranquilas, né? E muitas vezes, diante das más notícias, né, que o noticiário nos traz aí constantemente, nos bombardeando as nossas emoções, né? A gente às vezes está num estado legal de esperança, de fé, aí liga o jornal e daí é um bombardeio de más notícias, o mal que tanto grita na nossa sociedade, a falta de boas notícias, o nosso olhar ainda também acaba que se sente bem, mais ligado àquelas más notícias, faz com que nós nos comportemos como Bartolomeu, nos dizendo espíritas, pregando a doutrina espírita, mas desanimados, tristes, abatidos. E sabe por que nós ficamos assim? Porque nós não confiamos verdadeiramente. Nós que somos cristãos, espíritas, conhecedores das leis, acolhidos por essa doutrina maravilhosa, né, confortados por essa doutrina maravilhosa, como que nós temos nos comportado na vida? É importante pensarmos sobre isso. Como que nós temos nos comportado diante da dificuldade? Como que nós temos nos comportado diante dessa pandemia aí? Dizer que acreditar em Deus não é difícil. É muito raro encontrarmos alguém que não acredita em Deus. A dificuldade é confiar em Deus. Esse é o desafio. Nos colocarmos como aquela criança pequena que deixa o seu pai atirar para cima e sabe que com seus braços fortes vai ampará-la. Essa é a dificuldade. Confiar. Porque se nós perdemos alguma coisa, e esse perdemos é entre aspas, porque sabemos da impermanência de tudo, perdemos amizades, casamento, emprego, saúde, beleza, juventude, isso gera muita angústia. Muita angústia. E a pessoa perde a alegria. Vai perdendo a alegria de viver. Mas se diz cristã, e se diz espírita, mas vai perdendo, vai enfraquecendo. Porque nós queremos controlar tudo. E quando a vida não obedece àquilo que nós achamos que é certo, nos entristecemos. Ficamos em depressão.
E esquecemos que Deus está no controle de tudo. Tudo. E esquecemos que estamos num mundo de provas e expiações. E que no mundo de provas e expiações teremos dificuldades. Teremos provas. Teremos expiações. Sim ou não? Faz sentido? Nós já sabemos. Mas insistimos em espernear como crianças espirituais que ainda somos. Todos temos a hora certa de partir. Enquanto uns partem, outros chegam. Sabemos da impermanência de tudo. E nós espíritas temos que dar o exemplo. Nossos irmãos, né, de outras religiões, muitas vezes, como eles agem? Não sabendo, não tendo as verdades que a doutrina espírita nos dá. Muitas vezes eles provam a fé e ficam firmes. Então nós espíritas, que sabemos as verdades, que temos toda essa quantidade de livros, né, de comunicações, as verdades de Jesus, temos que dar o exemplo, mantendo bom ânimo. Nós estamos, abre aspas de novo, numa batalha espiritual. E os inimigos que não querem o progresso, que não querem que a gente dê um passo à frente, fazem de tudo para que nós mergulhemos num profundo desânimo. Porque se eu estou desanimada e triste, não tenho bom ânimo, com certeza não vou conseguir ter bons pensamentos, bons sentimentos, vou vibrar naquela má energia. E aí quem é que vence? Então nós temos que fazer um esforço todos os dias, como temos feito nas nossas preces, pedindo, né, a Deus muita coragem para que a gente não se deixe envolver por essas más vibrações, que a nossa luz, mesmo que muito pequena ainda, vença essa onda de desânimo que parou sobre a Terra. Né? Então, nós, no nosso dia a dia, temos que vencer todas as dificuldades e nos esforçar. Então, todo aquele que tem fé verdadeira, ele segue com bom ânimo e não se deixa vencer pelas coisas do mundo. Sabemos que os laços de amor se fortificam a todo momento, a todo instante, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos. Isso não se rompe, todo o resto é impermanente. É muito bom nós pensarmos sempre em Deus como um Pai amoroso, que está nos cuidando o tempo inteiro. Pensar que Deus é Pai e que Deus é Mãe, que acolhe, que nos abraça, que nos protege. Por que temer? Por que temer? Temer o quê? Por que o desânimo? Por que a falta de fé? A falta de confiança? O desafio é estar no mundo sem ser do mundo. Como falamos aqui seguidamente, né? Estar no mundo, aproveitar as coisas boas do mundo sem se entregar a ele. Essa é a nossa felicidade verdadeira. Então, o nosso bem mais precioso é o nosso sentido existencial. Temos que nos perguntar, o que eu faço aqui? Por que eu nasci? Qual o meu sentido existencial? E aí entra novamente o ponto de vista. A gente pode pensar, não, eu nasci para ter filhos, para cuidar da minha família e cuidar dos outros, e muito bem. Mas o seu sentido existencial? Nasceu para passar um tempo? Não, né? Nós temos um propósito muito maior, que é desenvolver a nossa inteligência, a nossa moralidade, ter espiritualidade. Quando alguém faz aniversário, antes eu dizia, muita saúde, né? Aquelas coisas, muita paz, muito amor, muita alegria. Tudo bem, precisamos e merecemos.
Porque outra coisa, a gente acha que a gente não é merecedor de felicidade. Acho não, trazemos muita culpa de reencarnações passadas pelos nossos equívocos, então não nos achamos merecedores de felicidade. Nós somos merecedores. Temos ainda uma longa jornada. Mas devagarinho nós podemos e merecemos sim, né, ser felizes. Então quando alguém está de aniversário, eu sempre desejo assim, eu te desejo muita espiritualidade. Que tu consiga te conectar com o Criador. Buscar o teu sentido existencial, a tua reforma íntima. É isso que eu desejo, porque sem isso, gente, não adianta nada. Nada, 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 nada. E isso sabemos, né? Sabemos porque já vivenciamos isso e vivemos isso na nossa vida. Então é necessário ter bom ânimo em todas as coisas. Desde que a gente acorda de manhã, que abre os olhos, graças a Deus, Senhor, mais um dia. Mas dói aqui, mas dói ali, mas eu tenho meus problemas. Não importa, sorria. Sorria desde a hora que acorde até a hora que for dormir. Dificuldade teremos, mas o Espiritismo nos traz o porquê. Já sabemos, né? Então, estar encarnado na Terra é uma grande oportunidade. No Brasil, então, estar encarnado aqui em Porto Alegre, no Brasil, temos dificuldades? Temos dificuldade. Mas estamos aqui para construir. Estamos aqui como pessoas que vão construir um país melhor, um mundo melhor. Imagina só, vamos pensar naqueles mártires, né, lá do passado, como é que eles se comportavam? Eram tristes, cabisbaixos? Como seria se Bezerra de Menezes, né, Divaldo Franco, fossem pessoas tristes? Imagina só, falando da Boa Nova, falando de coisas do Cristo e tristes, né, mas daí muito tristes, não tem cabimento. Não pode. Isso aí tem que ser de coração. Não podemos desanimar. Não podemos desanimar porque tudo passa. Tudo passa. As dificuldades passam e logo, logo o sol da nossa vida volta a brilhar. De repente, nuvens carregadas, mas também passageiras vão chegar. Essa dificuldade que estamos passando agora, não o Brasil, né? O mundo inteiro tem um propósito muito maior. Estamos no meio da transição planetária e isso já foi falado, precisávamos parar, né? Precisávamos refletir, enxergar aqueles que convivem com a gente de uma outra forma, precisávamos exercer a nossa paciência, a nossa tolerância, precisávamos parar. Estamos precisando ainda, porque se está acontecendo isso, né, não acabou. Não dá para desanimar, gente. Não dá, não é fácil, mas sabemos que tudo passa. Outras dificuldades também virão, outras alegrias também virão. Não vamos desistir da gente, né, das nossas possibilidades. Nós temos muitas possibilidades, todos nós, cada um de nós, independente da nossa idade. Sejamos idosos, velhos, bem velhinhos, adolescentes, adultos jovens, todos temos possibilidades. Então, não desista de ti, não desista de estudar, não desista de aprender. A cada manhã, não desista de ser uma criatura melhor. O que mais tem aí agora é oportunidade de trabalho. Na família, entre os amigos, com a sociedade, né? Uma prece bem feita. Vamos contribuir com as nossas orações, com os nossos pensamentos positivos, com a nossa alegria, com a nossa certeza, com a nossa calmaria, né? E a gente ouve muitas pessoas falar assim: ah, isso aí não é para mim, eu já passei da idade. Por isso que eu trouxe ali a questão da idade. Ah, isso aí eu vou deixar para os mais novos. Não, né? Aí que tem que usar a experiência dos que já viveram e ensinar os mais jovens. E os mais jovens também dizem bastante, que a gente escuta, né? Ah, agora não, quando eu for mais velha eu vou ser mais experiente, vão me respeitar mais, porque as pessoas não me respeitam devido à minha idade. Vamos parar de criticar, vamos colocar a lente do amor, vamos colocar a lente
da fé, vamos colocar a lente da fraternidade, para que a gente possa dar um passo à frente e sair dessa imaturidade espiritual, que nós já estamos aí há muitos e muitos séculos. Temos que dar um passo à frente, e nós espíritas podemos e devemos ter bom ânimo, dar esse passo, né? Para o nosso bem mesmo. Então motive os outros, alegre o seu coração. Jesus era alegria, né? Não era, Jesus é a alegria em pessoa, a paz, o amor em pessoa, que nos trouxe a boa nova. Então devemos sim ter muito bom ânimo, muita coragem, muita fé, segurando firme na mão de Jesus e encarando aí as adversidades que teremos, porque tudo que nos acontece é para o nosso bem. É isso, gente, que eu tinha para conversar, que nós tínhamos para falar. Espero que vocês tenham gostado. A gente sempre fica um pouquinho nervosa, né? Mas que bom, fico muito feliz, agradeço profundamente aí a companhia de todos vocês e que possamos seguir sempre com muita fé e com muito bom ânimo, dando aí o exemplo para todos aqueles que passarem por nós, pela nossa vida. Uma palavra de coragem, né? Compartilhar boas notícias, porque quem tem Jesus não precisa de mais nada, né? Ele ensinou o caminho e nós merecemos ser felizes. Nós merecemos, podemos e devemos construir cada vez mais essa felicidade. Então agora eu convido os irmãos a novamente nos conectarmos, né? Nos concentrarmos no espírito para o nosso corpo físico. Que a todos aqueles a quem direcionarmos neste momento o nosso pensamento, encarnados e desencarnados, recebam esses fluidos. Jesus, amigo, obrigada por este momento que tivemos. Que possamos manter a nossa vibração elevada, a fim de percebermos a presença do nosso amigo, nosso anjo da guarda e de todos aqueles seres que torcem por nós e nos querem bem. Força e coragem, agradecidos que somos. Que assim seja. Muito obrigada, então, mais uma vez pela companhia de todos. Até logo!